Sessão e convido o senhor deputado pastor Cairo Salim para fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Quem me dera se eu fosse pastor, senhor presidente, mas vamos lá na leitura de Salmos. Foste bondoso com o vosso servo, conforme, Senhor, a vossa palavra. Dai-me bom senso e sabedoria, pois confio nos vossos mandamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Nosso primeiro secretário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Satisfação estar aqui de volta. E o senhor me dá um presente para que eu possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Hélio de Souza e secretariada pelo nobre deputado Alisson Lima. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 6 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias. Conduzaram da palavra os senhores parlamentares Antônio Gomide, apresentando o requerimento 677, Thales Barreto, os projetos de lei 372 e 373, Alisson Lima, devolvendo à mesa os processos 1334, 1335 e 2213, com parecer da Comissão Executiva 5280 e 0190, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Bruno Peixoto apresentando os requerimentos 678 e 679, e ainda os projetos de lei 370 e 371. Cairo Salim, o requerimento 680 e o projeto de lei 374. Lucas Calil, o requerimento 681 e Wagner Camargo Neto, o projeto de lei 375. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 367, 368 e 369. Nesse momento, o senhor deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência, procedeu à leitura do decreto administrativo número 3.347, de 24 de junho de 2022, no qual o senhor presidente, deputado Lissau Vieira, nomeia uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, a contar desta data, pelo prazo de 120 dias, composto por 5 deputados titulares e 5 deputados suplentes, destinada à apuração de denúncias de favorecimento, má gestão, omisso de socorro, prevaricação, desobediência e improbidade administrativa, por parte dos gestores da Central de Regulação do Estado de Goiás, composta, respectivamente, pelos deputados, como titulares, delegado Humberto Teófilo, Patriota, Thales Barreto, União Brasil, Francisco Oliveira, MDB, Wilde Cambão, PSD, e Paulo Trabalho, PL. E como suplentes, Gustavo Seba, PSDB, Álvaro Guimarães, União Brasil, Hamilton Filho, MDB, Cairo Salim, PSD, e Paulo César Martins, PL. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos
1572, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 24 votos sim. 0217, em fase de primeira discussão e votação nominal, aprovado com 21 votos sim. 0965, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 22 votos sim. Discutido pelos senhores deputados delegado Eduardo Prado, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo e Alisson Lima, e fizeram encaminhamento de votos parlamentares, Major Araújo, Bruno Peixoto, delegado Humberto Teófilo, Amaury Ribeiro e Alisson Lima. 0191, em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 17 votos sim e 1 voto não, e 2 abstenções. Discutido pelos senhores deputados Francisco Oliveira, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo e Bruno Peixoto. Fizeram encaminhamento de voto os parlamentares Alisson Lima, Francisco Oliveira, Major Araújo e delegado Humberto Teófilo. 0190, em fase de primeira discussão e votação nominal, retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado com 18 votos sim, 1 voto não e 2 abstenções. Discutido pelo senhor deputado Major Araújo, e fizeram encaminhamento de voto os parlamentares Bruno Peixoto e Alisson Lima. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene de entrega de certificado do mérito legislativo a policiais militares, bombeiros militares e membros da maçonaria goiana, de autoria do senhor deputado Coronel Adailton, para logo mais às 19 horas. Deixaram de participar da presente sessão os parlamentares de Sauer Vieira, em missão oficial, Cláudio Meirelles, em razão de compromissos políticos, delegada Adriana Costa, em virtude de seu comparecimento a uma audiência com o prefeito de Goiânia, Rogério Oliveira da Cruz, Henrique Arantes, Carlos Cabral e Rafael Gouveia. E, para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada, senhor presidente Henrique Arantes. Está em votação a ata que foi lida. Os deputados que acharem que deva ser aprovada, fiquem como estão. Aprovado. Convido o nosso primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. Ofício em resposta aos senhores deputados. Deputado Alisson Lima, deputado Hamilton Filho, deputado Carlos Salim e deputado Antônio Gomide. Dê ciência aos nobres deputados e encaminhe o arquivo. Somente esse expediente, senhor presidente. Perfeito. Então convido os senhores que desejam apresentar matérias para fazerem neste momento. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Ver projetos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também da Comissão de Cultura e Esporte. Perfeitamente. E peço a Vossa Excelência consultar o plenário para inclusão na pauta desses processos. Antes de convidar o próximo, gostaria de pedir a aquiescência do plenário para isto. Os favoráveis que, como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Convido a deputada Adriana Corsi. Boa tarde, caríssimos colegas, caríssimo deputado Henrique Arantes. No exercício da presidência, apresento vários projetos e requerimentos, senhor presidente. Em especial, destaco a declaração de utilidade pública da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Catalão e também o projeto de lei que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia, quando do relaxamento da medida de privação de liberdade ou da medida protetiva de urgência aplicada contra o agressor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Obrigado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um requerimento, senhor presidente, e destacando aqui uma solicitação junto à Goinfra, a implantação de uma balsa Campinaçu-Niquelândia. É uma reivindicação ali daquela região há muito, e recebemos visita de servidores, de moradores ali de Campinaçu e também de Minaçu, para que a Goinfra possa fazer essa implementação naquela região. Obrigado.
Obrigado, deputado. Próximo, deputado Humberto Teófilo. Presidente, boa tarde. Estou apresentando 2 requerimentos aqui devidamente formalizados, requerimento número 32 e 33, direcionado ao presidente Lissau, referente à CPI da saúde. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, estou entrando com um requerimento de moção de aplauso à prefeita Juliana da cidade de Cristianópolis pela realização da festa do peão, ali do aniversário da cidade, pelos 69 anos da querida cidade de Cristianópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Pastor Jefferson. Prazer, uma satisfação tê-lo aqui hoje na presidência. Obrigado. Henrique Arantes, um amigo e irmão nosso. Eu estou aqui apresentando aqui um requerimento e um projeto de lei que determina no Estado de Goiás que seja ofertada as aulas de ensino fundamental e médio de educação física ao ensino de alguma modalidade de defesa pessoal e requerimentos assim assinados. Certamente. Mais algum parlamentar? Tem alguém remoto? Não, né? Bem, então encerramos o momento da apresentação e convidamos para o pequeno expediente o primeiro que se inscreveu, o deputado Paulo César. Tá bom. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, TV Assembleia que nos assiste, eu gostaria que a assessoria pudesse pôr para mim, por favor, no telão aí uma... Oi, Oloares, tudo bem? Rede Record. Eu estou aqui nessa manhã, depois de 9 dias e 10 noites, em um hospital, aguardando uma vaga para um meu filho, que tem 24 anos. Olha a situação dele. 9 noites que nós estamos aqui, noite e dia. Ele está respirando, a ajuda desse oxigênio é o que está dando força para ele. Meu filho que tem 24 anos, ele está com tuberculose. O estado dele é grave, ele precisa de uma UTI. E por incrível que pareça, o nosso estado, que é cheio de dinheiro, né? De dinheiro da corrupção, que vai para o lixo, através de show caríssimo, para garantir mais 4 anos, eles não são capazes de arrumar uma UTI porque dizem que não tem. Não são capazes de construir outros hospitais que tratam desse problema. É um problema que existe. Não é um problema que nós vamos correr dele, não. Eu fiz questão, Loares, de tirar a minha máscara. Porque você sabe o que mata? O que mata o homem? É o próprio homem corrupto. O próprio homem que não tem Deus, não tem coração. Hoje é meu filho, amanhã pode ser o filho deles. Mas eles não olham para isso, não. Eu tirei a máscara para mostrar que eles matam. A tuberculose do meu filho não me mata, mas ele está morrendo. Meu filho com 24 anos, por causa de uma UTI. E eu estou aqui como mãe, gritando por socorro. Eu estou na cidade de Novo Brasil, 180 quilômetros retirado de Goiânia. Nós estamos tentando uma vaga aí, já tem 9 dias. Os médicos aqui já não sabem mais o que fazem. Todos estão ajudando. O hospital não tem estrutura, mas eles estão fazendo o que pode pela vida do meu filho. Enquanto esses engravatados aí de cima, se pouco quer saber o que meu filho está vivendo. E eu vou lutar. Eu vou lutar por essas mulheres, por essas famílias que já perderam seus filhos, perderam entes queridos, por falta de uma UTI, por falta de um lugar que é direito nosso como cidadão. Me ajuda, socorro. Meu filho não pode ficar aqui mais. Meu filho precisa de urgência. Talvez vocês poderiam falar, por que ela não está chorando? Minhas lágrimas. Está vendo aí, presidente Henrique Arantes? Esse jovem que vocês acabaram de ver, ontem ele faleceu, deputado Antônio.
faleceu. A morte desse jovem é certamente a omissão do governo. Quantos e quantos estão aí morrendo por falta de uma UTI? A negligência do governo de não ter a sensibilidade de poder fazer a prioridade. Olha, tuberculose, há 20 anos atrás, era difícil o tratamento. Hoje, com a evolução da medicina, é tão fácil resolver essa questão. Imagina, doutor Antônio, o senhor médico, e sabe muito bem, uma tuberculose, ela é tratada, e a pessoa bem tratada, ela não vem a óbito. Por falta da sensibilidade do governo, esse jovem com 24 anos, com tuberculose, morreu num estado de Goiás que fala que está tão avançado. Imagina, doutor Hélio, o senhor médico, o que o senhor me fala de uma posição de um governo inoperante? Olha, imagina o seu filho tendo essa tuberculose e não tendo aí assistência do governo. Que vergonha! Um governo que é médico, um governo que tem filho e filha, não cuida dos filhos dos goianos. Imagina este governador voltando para o estado de Goiás. Piedade. Convido o deputado Jefferson Rodrigues para falar no pequeno expediente. Boa tarde, nobres pares, assessoria, imprensa e todos aqueles que nos assistem pela TV Alegre. Todos nós aqui, parlamentares, discutimos aqui temas relevantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, educação, segurança, infraestrutura, temas que são de suma importância para que o nosso Estado venha ter uma melhor qualidade para a sua população. E todos aqui já devem ter ouvido falar que a depressão é o mal do século. E que é verdade, e mesmo assim, pouco se cria melhores condições de tratar este mal terrível que tem destruído a vida de milhões de brasileiros. A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo existam hoje 350 milhões de pessoas que sofram de depressão. Mais de 20 milhões dessas pessoas estão somente no Brasil, o que representa mais de 10%, praticamente 11% dos brasileiros, sendo que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de Goiás tem 450 mil goianos que sofrem deste mal, o mal do século. E fico assim a imaginar quantas dos nossos policiais militares que hoje estão aqui, dos nossos médicos, professores, profissionais liberais, homens e mulheres do bem, que têm sofrido esse mal e que muitas vezes não têm encontrado políticas públicas que venham realmente atender a demanda tão importante para a nossa sociedade. Isso levando em conta casos diagnosticados, fora os inúmeros casos de pessoas que sofrem com sintomas mais comuns, como tristeza profunda, ansiedade, estresse, entre outros sintomas, mas que acabam achando que se trata de sintomas comuns do dia a dia. Como a pandemia, esses casos se agravaram rapidamente, aumentando em todo o mundo cerca de 25%, principalmente devido às preocupações, às incertezas, às inseguranças, o medo que tem assolado a vida de tantas pessoas. E a depressão, infelizmente, é uma doença silenciosa,
que pode atingir qualquer um. Quantas pessoas nós vemos hoje em dia que possuem contas bancárias abastadas, pessoas que têm nomes renovados e que muitas vezes trocaria tudo o que tem por um pouquinho de paz. Trocariam toda a sua conta bancária, por mais alto que seja, para que ela viesse colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir sem precisar tomar um remédio de tarja preta para conseguir pegar no sono. E por isso, nós vemos que hoje na nossa sociedade, quando nós falamos sobre vulnerabilidade, sabemos que existe a vulnerabilidade social, mas que hoje, infelizmente, tem assolado mais e mais brasileiros, é a vulnerabilidade mental e emocional. Essa vulnerabilidade que tem feito tantos brasileiros, que tem sabido que o dinheiro não pode comprar a paz, a alegria e a felicidade, a paz de espírito. Quantas pessoas nesse exato momento estão pensando em dar cabo da sua própria vida, sumir, desaparecer, jogar a toalha e desistir de viver. E nós não podemos tapar os nossos ouvidos para isso. Nós não podemos ser insensíveis de pensar que isso não está acontecendo com um familiar meu. Quem pode dizer que não está nesse exato momento acontecendo com um irmão, com um amigo, com um parente? E quando a pessoa menos espera, vem a notícia ou da tentativa de um suicídio, porque a cada suicídio de pessoas vitimadas no Brasil e no mundo, existem 20 tentativas de suicídio. E por isso, eu chamo a atenção da sociedade, porque nós precisamos sim discutir esse tema tão importante para a sociedade, que fala sobre vidas. E essas vidas, elas importam muito. Que Deus abençoe a todos. Peço o deputado Coronel Adailton para assumir a presidência para que eu faça o uso do pequeno expediente. Palavra concedida ao nobre deputado Henrique Arantes. Obrigado, presidente. Senhores, eu quero continuar no assunto que estava falando na Comissão de Justiça. Aconteceu na semana passada que este plenário, de uma forma soberana, aprovou a convocação do secretário de Esporte, o senhor Henderson. E logo na sequência, era para ele vir hoje, doutor Hélio. Hoje, às 14 horas, na Comissão de Justiça, prestar esclarecimento sobre o que ele fez da política pública de materiais esportivos do nosso Estado. E ele não veio. Ele não veio e encaminhou um ofício ao nosso presidente Lissauer. Eu queria ler o ofício aqui para que todos vocês entendessem. Ele disse que estava ciente da convocação, contudo o documento foi recebido no gabinete dele dia 24, no período da tarde, onde ele só teve ciência no dia 27, que ele está mentindo. Isso é mentira pura. Se o gabinete dele tomou conhecimento, ele tem conhecimento. Sabendo ou não, o prazo já passa a contar. Recebeu no local destino. O motivo é que ele está cumprindo a agenda no fim de semana em Campos Belos e Cavalcante. Logo na sequência ele fala que ele quer atender a solicitação, não é que ele quer, ele deve. Ele não foi convidado, ele foi convocado. E pede para que seja remarcada a convocação em outra data, no mês de agosto. No mês de agosto do referido ano. Porque ele já tem alguns compromissos daqui até agosto. Ou seja, julho, o mês de julho inteiro, está comprometido dele. Ele fala que vai para Brasília no final deste mês e depois ele vai participar da abertura da temporada Araguaia 2022. Ele vai ficar lá pescando o mês de julho inteiro, ele tem compromissos, e depois ele vai participar dos Jogos Abertos em alguns municípios do estado. Alto Horizonte, Vicentinópolis, Goianésia e Piracanjuba. E eu confesso que nunca vi, de fato, o secretário de esporte andar tanto assim a serviço da sua secretaria. Agora, o que ele não sabe,
O que ele não sabe é que ele acabou de cometer crime de responsabilidade. O nosso artigo 175 da Assembleia do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa desta casa, regula sobre a convocação de secretários. E fala que tem um prazo máximo de até 15 dias úteis para que ele venha prestar as informações previamente determinadas. Se ele quer remarcar para agosto, já passaram-se os 15 dias úteis, a priori. Só que o inciso 3º vai além disso. Fala o seguinte: resolvida a convocação, o primeiro secretário da mesa, mediante ofício à autoridade convocada, indicará as informações pretendidas, que foram, para que escolha, dentro do prazo não superior a 15 dias, salvo deliberação do plenário, o dia e a hora da sessão que deva comparecer. E este plenário deliberou e definiu que o dia e a hora da sessão que esse senhor ia comparecer seria hoje, às 14 horas, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E assim, ele não o fez. Ele cometeu crime de responsabilidade. Eu vou exigir ao nosso presidente, ao deputado Lissauer Vieira, que determine a Polícia Militar que traga esse senhor aqui debaixo de vara. Que traga ele aqui arrastado, se for o caso. Porque ele descumpriu uma ordem de um poder. Ele não descumpriu uma ordem judicial. Isso quer dizer que ele pouco importa para o Legislativo. E este é o momento que a Assembleia deve exercer o seu poder na sua amplitude. Colocar um rebelde no seu devido lugar. Dar a ele disciplina. Mostrar a ele o poder que emana do povo e que foi conferido a esse colegiado de 41 deputados. Todos nós representamos a nossa sociedade. E algo definido em plenário, com a maioria dos votos, ele não há como questionar. Então, mais uma vez, senhor secretário Anderson de Paula, eu sinto muito que o senhor cometeu crime de responsabilidade. E o senhor pode ter protelado por um dia a sua vinda neste poder. Mas o senhor fez essa sua vinda ser mais dolorosa do que seria se tivesse vindo hoje às 2 da tarde. Acompanhe, senhor presidente, nas falas e na decisão que for tomada. Aproveito aqui, antes de passar novamente a presidência do deputado Henrique Arantes, para registrar como presença honrosa nesta casa os meus irmãos policiais militares que integram o curso de habilitação de oficiais auxiliares, as praças que se fazem presentes aqui. Muito obrigado pela presença e façam sempre assim. Estejam presentes para defender os nossos direitos aqui nesta casa. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Convido o próximo orador, deputado Hélio de Souza. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, deputado Henrique Arantes, parabenizá-lo pela sua discussão, pela sua coragem. E a sua coragem é do tamanho desse poder. Eu, ao longo aí de vários mandatos, eu comecei e pude analisar que o Poder Judiciário tem vida própria e tem uma legislação essencialmente federal. Mas, a nível de Estado, nós não temos dúvida que o Poder Legislativo ele está acima na questão de decisão do Poder Executivo. Este posicionamento de poder convocar, mesmo que seja um secretário de Estado, ninguém pode tirar esse direito do deputado Henrique Arantes, porque apresentou para todos nós, e essa casa, de uma maneira soberana, fez prevalecer a vontade da maioria. Então, a gente fica feliz, deputado, que a gente, nesse momento, estamos aí encerrando a 19ª legislatura, de poder compartilhar esses atos de coragem que nós temos
e que a gente, com certeza, parabeniza todos aqueles que necessariamente não quer que se tenha um enfrentamento. O que nós queremos é que a lei seja respeitada, e a lei está do seu lado. E eu venho aqui exatamente para falar sobre a importância da legislação, porque no dia 1º de julho de 2016, nós tivemos a oportunidade de criarmos o Dia Estadual do Procurador da Assembleia Legislativa. E, com certeza, eu tenho orgulho de dizer que, como presidente naquela época, eu fui o autor desse projeto. Eu tinha e tenho vários motivos para ter tido essa determinação. A primeira, que o principal motivo de criar esse dia é para poder valorizar uma categoria que simboliza o pensamento de cada deputado dessa casa. Somos 41, cada um tem sua maneira de pensar, mas todos temos aqui os mesmos direitos e, consequentemente, precisamos que tenhamos algo que defenda aquilo que acreditamos. E o principal motivo apresentado, deputado Henrique Arantes, naquele momento que criávamos esse dia do Procurador da Assembleia Legislativa, era exatamente para dar independência para o Poder Legislativo Estadual. E hoje, com essas manifestações que estamos ouvindo, com essa determinação do deputado Henrique Arantes, eu vejo que esta independência ela é fruto daquilo que os nossos procuradores colocaram e determinaram em termos de leis, em termos de protocolos, em termos de regimento. E é por isso que eu venho aqui parabenizar a todos os nossos procuradores. Eu, desde que eu cheguei aqui, tem muito tempo, são 6 legislaturas, eu tenho o procurador Rubens Sardinha como símbolo daquele que mais defendeu essa casa, e não apenas a sua categoria. Todos os servidores da Assembleia Legislativa sabem que o Sardinha, mais do que um procurador, é um pai para todos nós, que aceita o enfrentamento em momentos difíceis que a Assembleia Legislativa passou, e ele, com a sua coragem, defendeu esta importante instituição. Quero cumprimentar a todos os procuradores, na pessoa da procuradora-chefe, doutora Otavila, símbolo também de uma época de momentos gratificantes para essa casa e que culmina com a sua presença tão tranquila e que nos dá a segurança que precisamos. Eu, particularmente, então, eu só tenho a agradecer à Procuradoria da Casa, que desde o primeiro mandato foi o local que me deu a segurança jurídica que eu precisava e preciso para exercer meu mandato. E não esqueço, deputado Henrique Arantes, quando nós tínhamos que fazer o distrato com a empresa que era responsável pela construção da Assembleia, já que não haveria mais possibilidade de aditivos, foi a Procuradoria da Casa que me deu todo o respaldo. Naquela época, a procuradora-chefe, doutora Regiane, colocou à disposição do meu gabinete a doutora Andréia e toda a estrutura dessa Casa de Procuradores, e permitiu que, num processo difícil, lento, gastamos praticamente um ano, nós conseguimos terminar a bom tempo e permitiu que se desse sequência a tudo aquilo que é construído nessa casa. Por isso, parabéns. Convido o deputado Cairo Salim para o pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, população que está presente hoje aqui nas galerias, nobres e bravos homens e mulheres da gloriosa Polícia Militar, que abrilhantam essa tarde de sessão, eu os cumprimento, saúdo e parabenizo pela redução da criminalidade no estado de Goiás. Para mim, quanto mais dura for a polícia, melhor. Quanto mais bem paga ela for, melhor também. Então, contem conosco aqui no apoio para aprovar qualquer que seja a matéria que beneficie promoções e tudo que é aquilo que ajuda um pouco do trabalho de vocês. Porque para ser policial tem que ter coragem.
Polícia Militar não é para frouxo, seja ele homem ou mulher. Então, vocês fizeram essa escolha de vida e merecem o apoio da sociedade. Porque esse é o país que protege bandido. Então, se a justiça protege bandido, né? Então, se a gente não tem uma polícia dura, se a justiça fosse dura, se bandido ficasse na cadeia, até que a polícia poderia ser um pouquinho mais dócil. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o Congresso Nacional não toma providência. Nós já desistimos. Aqui o camarada mata, se apresenta e vai para a rua. A verdade é essa. Todos os bandidos estão soltos. A polícia prende, a justiça solta. É uma vergonha. É uma vergonha para nós brasileiros. Essa é uma das coisas que fazem os brasileiros de bem quererem ir embora daqui. Morar na Europa, morar na Suíça, morar nos Estados Unidos ou morar no Canadá. Mas, senhor presidente, eu subo na tribuna nessa tarde para agradecer a população aparecidense, os mais de 600 mil aparecidenses, em nome dos vereadores, obviamente, que me concederam o título de cidadão na última semana. Quero agradecer aqui ao vereador Ataídes Neguinho, o ex-vereador Dr. Dario, que foi o autor da propositura, não é vereador mais, mas o atual vereador Ataídes Neguinho presidiu a sessão, e eu fico muito feliz porque lá é o meu domicílio eleitoral, é o domicílio eleitoral da minha esposa, do meu pai. Minha esposa é médica na cidade, meu escritório político é lá, o único escritório político que eu tenho é na cidade de Aparecida. Saí de lá com quase 3 mil votos para ser deputado estadual e fico muito feliz desse reconhecimento da população. Já mandei muitas emendas lá para a cidade de Aparecida e quero fazer muito mais, porque a gente ajuda a cidade, não é, deputado Bruno? Não é só com emenda para o prefeito, não. É ajudando as entidades, as igrejas, é no dia a dia atendendo a população e a comunidade, que são os anônimos, que não aparecem muitas vezes, mas que recebem o nosso apoio no dia a dia, no mandato. O último assunto que eu quero tratar aqui, deputado Amaury, é com relação a essa polêmica do aborto que nós tivemos na semana passada com relação àquela menina de 11 anos. Começou uma bobeira na rede social, falando, isso é um desrespeito à mulher, é porque aqui no Brasil é errado ser mulher, e é isso, e é aquilo. Bom, pessoal, vamos lá. Nós precisamos não confundir as coisas. Em primeiro lugar, estupro é terrível, é abominável, já está positivado na nossa legislação. Se o menino que fez tem 13 anos de idade, ele é inimputável. Então, no Brasil, não foi estupro. Essa é a lei brasileira hoje. Se os pais sabiam do relacionamento dos dois e consentiam, a situação fica ainda muito mais complexa. Não tira a gravidade do fato. 2 meninos que não têm condição nenhuma de criar e educar um filho. Agora, o que mais me espanta, senhores, é boa parte da população brasileira que está numa confusão de valores muito grande, que acha bonito, acha louvável e acha aceitável, porque é uma menina de 11 anos grávida poder matar o bebê, como se uma vida valesse mais que a outra. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Vocês acham que tirando uma criança, matando um bebê, o trauma daquela menina de 11 anos vai ser superado no estalar de dedos? O estupro, se for estupro mesmo, já aconteceu. Então aquele trauma ninguém apaga da mente dela. O que é mais traumático então, senhores? Fazer um parto, já que já está com 7 meses, esperar 9 meses, ou fazer um aborto? Será mesmo que o aborto é o menos traumático? Vocês são malucos. Os que pensam que o aborto é a melhor opção, isso é maluquice. Agora, é óbvio que uma criança de 11 anos não tem condição de criar, mas os pais dela têm e o Estado brasileiro também tem. Não ao aborto. Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os deputados e a todos que nos assistem pela TV Alego. Alguém aqui já ouviu falar de hiena? Deputado Adailton, o senhor já ouviu falar de hienas? Hienas é um animal, um dos animais mais feios que eu já vi. Ele não caça, ele sobrevive
de roubar as caças de outros animais. Ele sobrevive, na maioria das vezes, de carniça. E assim, são algumas pessoas que não têm luz própria, que não brilham, que vivem na escuridão e fazem políticas axingalhando, falando mal, denegrindo, mentindo, não respeitando a família das pessoas, filhos, esposas, atacam quem quer que seja, porque só sabem fazer isso. São hienas. São hienas. Eu já tive algumas indiferenças com alguns deputados dessa casa. Mas as minhas discussões ficam aqui, deputado. Ficam aqui. Eu não saio fazendo vídeo, difamando, denegrindo, mentindo sobre deputados. Isso é papel de moleque, de verme, de gente que não tem caráter, de gente que não tem competência. E algumas pessoas se acostumaram a fazer isso, principalmente da minha pessoa. Citam minha família, minha esposa, que eu bato na minha esposa, que eu bati na minha filha, e bati mesmo, e se precisar eu bato de novo. Eu tenho mais duas, se fizer errado vai apanhar, porque quem filho meu, quem educa sou eu. Não é o mundo que vai educar filho meu, não. Disseram, dois vermes, dois lixos humanos, disseram agora em vídeos essa semana, senhores deputados, que eu ando com segurança, que eu tenho 3 policiais de segurança que o governador mandou para mim. Alguns de vocês já me viram com segurança? Nunca andei com segurança, com policial como segurança na minha vida. O governador nunca mandou policial para minha segurança. Eu não preciso de segurança. Eu acho até que precisava, porque talvez evitasse de eu chuchar a mão na cara de nego vagabundo sem vergonha. E meu cinto, meu pai falava que nego vagabundo a gente bate de cinto do lado da fivela. E tem uns vermes aqui nessa casa que precisava apanhar de cinto do lado da fivela para ver se virava homem. Para ver se virava homem. Se tem sede, vem beber água. Eu estou aqui. Seja homem, seja macho. Bebe água. Me chama. Numa salinha fechada, só eu e ele, resolvemos facinho. Eu sou do estilo antigo. Agora ir para a rede social, me defamar, falar mal da minha família, expor minha família, é papel de hominho de brinquedo, como a gente fala na roça, deputado Bruno Peixoto. Hominho de brinquedo, covarde, cara que não tem moral para falar de ninguém. Tenho vários defeitos na minha vida, mas tenho uma qualidade. Nunca tive medo de homem na minha vida. Nunca achei pedaço de bolo grande. Nunca. Nunca achei. Se querem discutir algum assunto comigo, e volto a dizer, se tem sede, vem beber água. E eu acho bom. Gosto da briga. Quando é uma briga de frente a frente. Porque tem covarde que só sabe fazer isso pelas costas. E é esse tipo de gente que a gente está lidando. É gente que só sabe atacar pelas costas. Topam comigo nesse corredor toda hora. Não tem coragem de falar um A para mim. Mas vai para a rede social, sem motivo algum, me xingar, me defamar e falar inverdade. Então eu quero deixar bem claro aqui. Não tenho e nunca tive nenhum policial como segurança. Mas se um dia eu precisar ter, não para me defender desses vermes, mas para evitar que eu estirpe ou que eu faça uma merda com um verme desse. Tá dado o recado. Mauri, fiquei curioso para saber quem te provocou. Convido o Francisco Oliveira para o pequeno expediente. Senhor presidente,
Vamos buscar água benta para esse povo. Senhor presidente, uma honra tê-lo presidindo essa sessão. Presidente Henrique Arantes. Quem está presidindo, hein? Henrique, eu quero, primeiramente, me solidarizar com Vossa Excelência em relação ao vosso requerimento. Eu queria estar aqui naquele horário, mas não consegui. Mas dizer que tudo o que Vossa Excelência tomar de decisão, não só pelo requerimento, mas pela postura de quem foi convidado, e muito mais do que isso, o respeito a essa casa. Nós não podemos permitir que qualquer pessoa possa desrespeitar qualquer procedimento legislativo desse poder. Até porque nós votamos leis importantes, nós temos desgastes, nós fazemos tudo aquilo que é obrigação de um parlamentar. E, obviamente, há aqueles que também têm que se converter a este poder, terão que fazê-lo. Conte comigo para que nós possamos, como disse Vossa Excelência, se não veio no amor, que venha então pela dor. Senhor presidente, eu estou aqui para fazer uma homenagem à minha querida cidade de Morrinhos. Hoje eu passei a manhã ali naquela linda cidade, aonde nós solicitamos ao governador e levou ali o Goiás Social. Todas as secretarias do governo ali presente, durante todo o dia, na Praça Rui Barbosa, na rodoviária, atendendo a demanda das pessoas. São vários serviços. Na área da saúde, nós teremos ali exames, medicação. Na área da retomada, teremos cursos profissionalizantes, onde as pessoas já sairão com o seu próprio negócio. Na OVG, teremos ali cadeiras de roda, toda a assistência que a OVG dá às pessoas que precisam. Então, hoje é um dia muito bacana para a cidade de Morrinhos, onde as pessoas podem procurar ali naquela praça e ter cidadania. Elas poderão fazer documentos, elas terão a mão estendida do governo ao seu alcance. E é muito importante isso, porque ali é uma base muito importante minha, e a dona Gracinha Caiado foi ovacionada hoje pela manhã. A sua presença ali foi uma presença muito marcante e muito forte. Ela foi recepcionada pelos professores concursados, aplaudida, e aonde ela fez com toda certeza a sua prestação de conta como primeira-dama, mas muito mais do que isso, falando dos investimentos na educação. Isso nos alegra muito, porque nós sabemos que a primeira-dama é uma mulher séria, honrada, e ali ela pôde demonstrar a que veio, recebendo desses professores aquilo que ela merece realmente, que é o respeito. E claro, em função do governador Ronaldo Caiado, que faz um trabalho extraordinário, que trabalha em todos os cantos do estado, levando benefícios e obras. E aqui eu quero, em nome do povo de Morrinhos, agradecer o governador Ronaldo Caiado. Não só em meu nome, mas em nome do ex-prefeito Rogério Troncoso, da nossa ex-primeira-dama, dona Terezinha, do vereador Wellington Dias, meu vereador presidente da Câmara, o vereador Márcio Bocão, o vereador Sargento Romero, vereador Alex Timbete, vereadora Sirlene, vereador Cristiano, 6 vereadores que me apoiam ali na cidade de Morrinhos. E também o vereador Fala Grossa, sem falar de todo o grupo político de Rogério Troncoso. São pessoas do bem, pessoas que trabalham com muita seriedade, com muita dignidade, e hoje Rogério Troncoso goza com um prestígio de uma aprovação de 90% na cidade de Morrinhos. Um ex-prefeito, mas que com toda certeza goza de um prestígio muito grande. E para nós, uma alegria maior ainda é poder ser o deputado estadual de Morrinhos, que ao longo dos anos trabalhou levando recursos e emendas. E quero dizer da tribuna, não em jornal, não em qualquer lugar, mas da tribuna dessa casa, e que algum parlamentar ou qualquer pessoa da cidade de Morrinhos venha contestar o deputado Francisco Oliveira. O deputado Francisco Oliveira é o deputado estadual que mais recursos levou para a cidade de Morrinhos. Tenho orgulho de dizer isso. Vários benefícios, várias obras, lutando e brigando para que o desenvolvimento e o crescimento chegue naquela cidade. Uma cidade pujante, que tem várias indústrias, que emprega, que faz com que a cidade possa crescer e desenvolver. Temos ali a nossa querida Complém, presidida pelo Sérgio. Uma cooperativa que é uma das maiores do país. Essa é a minha cidade, essa é a minha Morrinhos, que eu tenho orgulho de ser deputado e fazer parte desse grupamento. Obrigado, dona Gracinha,
Obrigado, governador Ronaldo Caiado, pelos benefícios a Morrinhos. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Perfeitamente, senhor presidente. Projeto de lei 370, de 27 de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Projeto de lei 371, de 27 de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Bruno Peixoto. Projeto de lei 372, de 27 de junho de 2022, altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Deputado Thales Barreto. Processo Legislativo 00120. Projeto de lei 374, de 27 de junho de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação pelas empresas operadoras de cartões de crédito e débito de máquinas adaptadas para pessoas com deficiência. Cairo Salim. Projeto de lei 375, de 27 de junho de 2022, declara de utilidade pública a Associação Esporte e Solidariedade, de autoria do deputado Wagner Camargo Neto. Somente esses projetos, senhor presidente. Eles estão em votação. Os senhores que entenderem ser objeto de deliberação, fiquem como estão. Aprovado de forma preliminar, encaminhe a publicação e logo após a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convido mais uma vez o deputado Álvaro para fazer a leitura da nossa ordem do dia. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de segunda discussão e votação. 7463. Alisson Lima, revoga a lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais que especifica e dá outras providências. O projeto está em discussão. Discutir? Ou ordem? O senhor quer discutir ou questão de ordem? Senhor presidente. É discussão de matéria, deputado? Deputado Alisson Lima vai discutir? Não, ninguém escreveu para discussão então, por enquanto. Então, eu quero, no momento oportuno, encaminhar o voto. Ok, então a discussão está encerrada. Está em votação para encaminhar voto o deputado Bruno Peixoto. O senhor pode fazer daí, se preferir. Não, o Bruno primeiro. O Bruno tinha pedido, o senhor não tinha pedido. Não, então deixa eu votar, ué. Tá. Deixa eu votar, ué. Deixa ele falar primeiro, ué. Não. Senhor presidente, nobres pares, nós não temos pedágios no estado de Goiás. Repito, este governo não instalou uma praça de pedágio. O deputado Alisson Lima faz um proselitismo político. O deputado Alisson Lima tenta colocar a população com fake news dizendo que existe pedágio e quer usar isso para fazer política. Então eu quero pedir a todos que possamos votar não. Peço a todos da base que vote não. Deputado Alisson Lima quer sim fazer política e campanha política em cima de fake news. Isso é inadmissível. Para encaminhar voto, deputado Alisson Lima. Eu vou encaminhar voto aqui mesmo. Eu peço a atenção de todos os pares, da sociedade, da imprensa. O deputado me acusa de proselitismo, lembrando que nós temos um contrato assinado entre o BNDES e a Goinfra e temos uma lei estadual nessa casa, que é a Lei 19.999, que ampara a criação dos pedágios. Então, não tem fake news,
não tem proselitismo. Agora, nós temos aqui alguns deputados da base, que eu tenho muito respeito, que são pessoas sérias, e que eu duvido que vão ter a coragem de mudar voto. Porque são pessoas sérias, deputados que têm cada um a sua importância em relação às suas bases, a exemplo do deputado Álvaro Guimarães, o deputado Amaury Ribeiro, que é uma pessoa muito firme, que eu duvido que vai mudar o voto, o Chico KGL, o próprio Bruno Peixoto, que votou em primeira votação semana passada. Como é que ele vai mudar o voto dele agora, Bruno? Você votou semana passada aqui pela aprovação, em primeira votação. O deputado Rubens Marques, o deputado Thales Barreto, o Tião Caroço, o Charles Bento, o deputado Lucas Calil, o deputado Cláudio Meirelles, que é da oposição também, que é uma pessoa séria, o Major Araújo, inquestionável, né? A oposição aqui, deputado Major Araújo, Humberto Teófilo, o delegado Eduardo Prado, o deputado Cairo Salim também, duvido que ele vai mudar o voto dele. Júlio Pina, Zé Carapô, Henrique César, todos votaram a favor 10 dias atrás, em primeira votação. E aí, como é que vão ficar esses deputados perante as suas bases, se eles votarem contra agora um projeto que pode lançar, no ano que vem, várias praças de pedágio aqui na região metropolitana, em lugares com a economia simples? Exemplo, entre Goiânia e Araguaiânia está previsto uma praça de pedágio. Entre Goiânia e Bela Vista está previsto uma praça de pedágio. Entre Goiânia e Bonfinópolis também. Então fica aí agora a fatura para os deputados poderem decidir se são favoráveis ou contrários aos pedágios. Peço ao voto de todos, inclusive da base da oposição, peço que votem favoráveis à Lei 7463, para poder pôr fim a esse pesadelo dos pedágios nas rodovias goianas. Encaminhar voto, presidente? Para encaminhar voto, o deputado delegado Humberto Teófilo. Eu só queria entender o raciocínio aqui do Bruno Peixoto. Ele está dizendo que não tem pedágio aqui no estado de Goiás. E o projeto do Alisson vem para revogar o pedágio. Então, se a gente for pelo raciocínio do Bruno Peixoto, então não vão revogar a lei, já que não tem pedágio. Então, a lei tem que revogar. O projeto é para revogar uma lei que não tem aqui pedágio. Se não tem pedágio, para que existe a lei? Então, eu vou seguir a orientação, o raciocínio do Bruno, que ele falou que aqui não tem pedágio, então vou votar sim para revogar a lei. E o deputado Bruno quer colocar os colegas aqui em maus lençóis. Não faz isso, não. É um projeto do Alisson que já vem aqui há muito tempo. Uma luta muito grande aqui do Alisson para revogar os pedágios. Como eu posso citar outros exemplos aqui, a luta aqui do Amaury, questão do perdão dos GTAs, uma luta que nós somos juntos aqui. Então, se o governador quiser vetar, que ele vete, que ele utilize o exercício dele constitucional de vetar. Agora querer colocar os deputados aqui para votar contra esse projeto e queimar os deputados? Não. Aí não, Bruno. Vota, né, escolhe aí, se quiser votar não, mas não vamos colocar os colegas aqui em situação constrangedora. Tá? O meu voto vai ser sim e peço aqui para todos votar sim. Isso daí não vai... Se o governador, se quiser vetar, que ele vete, deputado Amaury, aí já é com ele. Mas nós temos aqui a pensar na gente. Vamos pensar aqui no mandato, no que beneficia para a população. É isso que nós temos que pensar aqui nesse momento. Obrigado. Deputado Amaury Ribeiro, para encaminhar votos. Senhor presidente, deputado Bruno Peixoto, líder do governo, uma das maiores discussões que eu tenho visto o deputado Alisson Lima nessa casa é a questão dos pedágios. E foi dito várias vezes em alto e bom tom aqui nessa casa que o governo do estado de Goiás não tem a mínima intenção de colocar pedágios em nossas GOs. Visto isso, nós votamos na primeira votação favorável ao projeto do deputado Alisson Lima. Então eu quero dizer que conversa minha não faz curva. Eu votei a primeira vez a favor do projeto do deputado e vou votar a segunda vez a favor do projeto do deputado Alisson Lima, visto o que sempre foi falado nesta casa, dentro da base do governo. Tem meu voto, deputado. Major, não cabe encaminhamento, porque já outro do mesmo partido encaminhou. O senhor é do... É PL? Ah, sim, perfeito. Perdão, achei que o senhor estava no PSL ainda. Nem PSL existe mais, né? Eu estou um pouco antigo aqui. Para encaminhar pelo PL, Major Araújo. Espera aí, quem do PL vai encaminhar?
Tá o Paulo César e o Major, só pode um. É encaminhamento? É encaminhamento de voto. Os senhores têm que definir um dos dois para fazer o encaminhamento. O PC já está na tribuna, né? Então vai Paulo César. Encaminhamento de voto. Senhor presidente, senhores deputados, no governo passado, aonde muitos aqui hoje que é do governo, nós votamos, inclusive o deputado Bruno, votamos para não ter pedágio no estado de Goiás. O governo passado fez isso aqui nessa casa. Os governistas que estavam aqui votaram esse projeto. E hoje, o deputado Alisson, o que ele está fazendo? Ele está revogando o projeto do governo passado. E se não estou entendendo o governo, porque eu acho que o deputado Alisson está ajudando o governo, mostrar que ele tem sinceridade. E parece, deputado Alisson, ele está querendo pôr o pedágio, não quer aprovar o seu projeto. É bem na verdade, quem está fazendo fake news aqui é o deputado Bruno, com o governo, que não tem coragem de agir, não tem coragem, não assume a sua posição. Aliás, o governo vendeu uma coisa que ele não dá conta de entregar, que é sinceridade, respeito, gratidão, lealdade. E esta casa tem de mostrar a sua lealdade. Parabéns ao deputado Amaury. Aliás, o deputado Amaury sempre teve uma conduta e faz parte da base do governo, está assumindo a posição do deputado, que inclusive quer revogar o projeto do governo passado, que imputou aqui no estado de Goiás de cobrar pedágio para tudo quanto é lado nas estradas, nas rodovias estadual, que não tem rodovia, cheia de buraco, umas rodovias, inclusive o próprio governo que está construindo, as costelas de vaca que tem nas estradas rurais, as rodovias estão perdendo para as costelas de vaca nas rodovias estadual. De modo que eu não estou entendendo a posição do deputado Alisson Lima, é para poder fazer aquilo que nós todos estamos querendo, não ter pedágio, revogar o projeto. Então nós temos de votar sim. Aí se o governo quiser, ele faz o seu papel, ou ele veta, ou ele sanciona. Está encerrada a votação, peço a liberação do painel. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, conversando com todos os deputados da base, como o nosso governo não tem a intenção de pôr pedágio, repito, nesta gestão não temos pedágio, muito menos a intenção de colocar. Vamos votar sim após a consulta todos os deputados da base. Então vamos votar sim para a aprovação do projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Humberto Teófilo. Está em votação já. O painel está liberado. Convido todos para votarem. Pela ordem, deputado Humberto Teófilo. Presidente, o governo está perdidinho. O líder do governo vem aqui e fala para votar não, depois conversa e vota sim. O governo está perdido, o governo perdido. É o governo da mentira, do fake news, deputado Major Araújo, delegado Eduardo Prata. É o desespero. É o desespero que já está vendo que vai perder a eleição. O que é isso? O líder já não sabe o que faz, desanimado. Nos últimos dias agora você vê aquele semblante triste dele. Não tem mais aquela garra. Realmente, deputado Bruno, segue o seu mandato, vamos torcer aí, para que você possa reeleger. Não vou torcer pelo mal do colega, não, tem que torcer. Mas o seu governador vai ser derrotado. Eu sei da sua tristeza, tá? Vai ser derrotado. E agora, vamos aqui votar sim no projeto aqui do deputado Alisson Lima, e até mesmo a base. Parabéns a Amaury, sempre vindo aqui e destacando o seu posicionamento. O seu posicionamento que não é de mudança de voto. Então fica aqui o nosso registro, governo perdido. Deputado, o governo não está perdido. O único perdido no governo, o único membro do governo perdido é o senhor Anderson de Paula. É o único. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, falou o seguinte: como
Nós não temos nenhuma rodovia do estado de Goiás pedagiada, nenhuma rodovia sob a tutela de Ronaldo Caiado pedagiada. Todas que estão aqui no estado são sob a tutela do presidente Bolsonaro. Então não tem nenhum real de pedágio arrecadado pelo estado de Goiás, tudo para a União, para poder fazer qualquer coisa para lá, não sei, mas para cá não tem nada. Então, como não tem, ele decidiu liberar a base. Pela ordem, Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para manifestar aqui mais uma vez, eu também não mudo meu voto, eu tenho coerência. No governo passado eu votei contra o projeto dos pedágios e nesse governo, com muita satisfação, deputado Alisson Lima, eu trabalhei, publiquei e fiz a minha parte aqui para que esse projeto hoje fosse votado. Quero te parabenizar, deputado Alisson Lima, por revogar essa lei dos pedágios e tomar essa iniciativa logo no início do seu mandato. E voto com muita satisfação e eu quero aqui elogiar o deputado Bruno Peixoto. Eu acho que a gente tem que refletir mesmo, eu acho que ele refletiu nesse momento. Recomendar o voto contrário não ajuda o governo. Caiado está em queda livre nas pesquisas, está perdendo, e esse momento agora seria jogar uma pá de cal em alguém que já está perdendo as eleições de fato. Então, o deputado Bruno acaba contribuindo aí para que o Caiado não morra antes da hora, né? Não seja sepultado antes da hora, porque isso fatalmente vai acontecer em outubro. Mas eu parabenizo a todos aí que estão votando sim, mesmo com a recomendação do deputado Bruno, eu acredito que a maioria votaria sim. Então, deputado Alisson Lima, parabéns. E pedágio aqui no estado de Goiás nunca mais, se Deus quiser. Mais 3 pediram para falar, vou convidar o deputado Álvaro primeiro, depois o Bruno, depois o Eduardo. Pela ordem, deputado Deus Álvaro. Pela idade, presidente. Mas olha, eu quero cumprimentar o deputado Bruno Peixoto. Quero cumprimentar Vossa Excelência, Bruno, porque essa casa aqui é uma casa do debate, é uma casa do convencimento. E eu sei que Vossa Excelência não tem compromisso com o erro. Por isso eu quero te cumprimentar e cumprimentar nesse momento também o deputado Major Araújo, que te cumprimentou pela decisão que Vossa Excelência tomou nesse momento. Aqui é debatendo que a gente entende o que é melhor para a população, o que é melhor para esta casa. Então, quando vi Vossa Excelência voltar atrás na sua decisão de ter pedido para votar não e depois, posteriormente, votar sim, isso é motivo de grandeza. Por isso eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência teve a humildade suficiente para poder fazer o que deveria ter feito. Então, parabéns para Vossa Excelência. Vossa Excelência é um grande líder de governo. Vossa Excelência não apavora. Tem dia que talvez, a gente já viu alguns momentos, Vossa Excelência, né, às vezes, ficar nervoso. Mas sempre volta atrás quando fica nervoso e pede desculpa. Então, eu que já estou aqui há tantos anos, já participei aqui de vários debates, inclusive de líderes de governo que foram bons, e eu nunca vi ninguém melhor do que o senhor para poder representar o governo aqui nesta casa. Parabéns, parabéns, e que continue dessa maneira, é a coisa melhor que o senhor faz. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno Peixoto também pediu pela ordem. Senhor presidente, apenas para informar, consultamos a nossa base do governo. Como nós não temos pedágio em Goiás, não temos a intenção de colocar. Então, todos da base entendeu que temos que votar sim, até mesmo para mostrar a todos que este governo não tem a intenção de colocar pedágio. Então, não vi nenhum problema nisso, acho que sim, temos que trabalhar não quer pôr pedágio e está reduzindo ICMS do combustível. Sem sombra de dúvidas, e agora eu vou falar sobre essa pauta. Então, deputado Álvaro Guimarães, muito obrigado pela fala. Gostaria muito de ver os deputados bolsonaristas, nesse caso, o deputado
Humberto Teófilo vir na tribuna e questionar o aumento que foi para quase R$10 do pedágio na BR. Eu não vi ele falar aqui. Será por quê? Ele não gosta da população de Anápolis, de Abadiânia, de Alexânia, porque eu não vi ele falar do valor do pedágio. Eu vim na tribuna e falei, mas eu não vi ele falar. Esse aí até que eu pago, achando até que razoável, sabe? Agora o duro é quando a estrada é petitinha, sem vergonha, igual a que vai, passa de Anápolis para Corumbá e vai para Niquelândia, que está fazendo praça de pedágio lá, rodovia federal. E também aquela rodovia federal de Caçu até São Simão. Tem 2 praças de pedágio numa rodovia sem vergonha de pista simples. R$10, também é um absurdo. Não, nunca reclamou. Pela ordem, deputado Eduardo Prado. Não, quero só declarar o meu voto favorável ao projeto do Alisson para a questão de revogar a possibilidade de pedágio em Goiás e dizer que o governo não precisa realmente de pedágio, Álvaro. O governo que mais arrecadou com o ICMS abusivo, nós tivemos que o governo federal fazer e o governador mentir, porque ele sentou no nosso projeto da redução do ICMS. Entrei com a ação popular reconhecendo aqui a questão dos bens essenciais, que é uma decisão do Supremo lá de trás. O governador botou toda a procuradoria para defender o projeto, a ação popular que nós ingressamos, e o governo não precisa, porque é o governo que mais arrecada de forma ilegal, abusiva, IPVA, ICMS, é o governo que esfaqueou os comerciantes, os empresários, no momento da pandemia, não fez qualquer tipo de ajuda econômica, ainda botou o dedo na cara de comerciante, diz que não precisa do voto dele. Eu fico muito feliz aqui de ver vocês apoiando o Bruno Peixoto, porque o Bruno, governador, segundo informações, está chateado com ele. Ele pediu para que votasse favorável contra, né, a convocação de um secretário, e vocês votaram contra a orientação do líder. Então, quando Vossa Excelência aí fica apoio, Bruno, se você tiver sido prejudicado aí na base, vem para a oposição, que nós temos aqui o apoio irrestrito para Vossa Excelência, porque aqui você tem o nosso apoio aqui. Fica tranquilo que nós gostamos muito do Bruno Peixoto. Obrigado, senhor. Bem, encerra a votação, 22 votos, todos eles favoráveis, está aprovado em definitivo a Secretaria para Providências. Pela ordem, deputado, quem pediu primeiro? Antônio Gomide. Presidente, apenas para a gente poder dizer que nós votamos sim, o Partido dos Trabalhadores vota sim nesse projeto Alice, contra esse pedágio, mas eu acho que é boa o debate nessa casa. Eu acho que é interessante que a gente pudesse pegar o discurso do Bruno, que é o líder do governo, e pudesse talvez replicá-lo aqui, aqueles 3 minutos que ele falou, daquilo que ele viveu agora, nesse momento, quando ele mudou o seu voto. Como que em 5 minutos, 10 minutos, vai do inferno ao céu? É impressionante. Isso é fake news. Isso é uma forma de você tentar burlar a verdade. Não é compreensão, não é debate político. Isso é uma forma de poder, inclusive, desvirtuar aquilo que é essa casa, que é o argumento, que é o debate. Então é importante que a gente possa prestar bastante atenção naquilo que cada parlamentar está dizendo aqui, porque é isso que é a verdade. Porque do mesmo jeito que ele pode fazer isso nesse momento, ele pode fazer isso em outros projetos. Agora, mais do que esse debate, já está sacramentado o resultado. Votamos sim contra os pedágios em Goiás, nas GOs. Ótimo. Se o governador vetar, a base acompanha a derrubada do veto? É essa que é a pergunta nessa casa. Então, esses argumentos que temos aqui, obviamente, nós precisamos também sustentar num possível veto do governador. Obrigado. Obrigado. Deputado Paulo César. Senhor presidente, é importante os debates. Na verdade, eu vejo aqui uma posição importante nesta casa. O governo passado, que inclusive a Vossa Excelência participou, mandou aqui para casa para que colocasse os pedágios. E eu até não sou contra os pedágios, sou a favor, mas que tira o IPVA, aliás, o IPVA. Tira o IPVA. Ou se não, pega o dinheiro do IPVA e faz as reformas das rodovias. Mas o governo foi incompetente, não fez isso. Como está sendo também. De modo que vamos fazer os 2 jogos. Agora, sou do PL, presidente. Com toda a tranquilidade, eu posso aqui defender o presidente da República. Porque o presidente da República, quando pegou o governo, já tinha o pedágio no Brasil inteiro, tanto no estado de Goiás. Lamentável
como foram estabelecido isso. Não foi ele que criou o pedágio. Em Corumbá e São Simão, não, não foi ele, foi o governo passado. Só que não puseram. O que está acontecendo agora no governo que a Vossa Excelência está participando, porque se não revogar essa lei, o governo que tanto falou, ele ia colocar o pedágio no estado de Goiás. Mas graças ao deputado Alisson Lima, na hora oportuna, apresentou o projeto para poder revogar essa situação. Então eu acho aqui que não podemos aqui querer jogar 2 pesos e 2 medidas. E o governo federal está usando as suas prerrogativas de assumir, logicamente que casou com a viúva, tem de assumir os filhos, as responsabilidades. E ele nunca fugiu dessa posição, dando que não acha nada do presidente da República, qualquer falcatrua do seu nome. Não posso falar. convido o primeiro secretário para continuar a leitura. Antes, pela ordem, ao Alisson Lima. Presidente, preciso fazer justiça aqui e agradecer todos os deputados, principalmente os deputados da oposição, que me apoiaram desde o começo dessa iniciativa, que manifestaram apoio pela derrubada dessa lei que concedia, né, a concessão das rodovias estaduais para pedágio, mas também faço questão de agradecer os deputados da base que comigo hoje votaram aqui pela revogação da lei, principalmente o deputado Amaury Ribeiro, muito coerente desde o começo, firme aqui. Acredito que a participação dele aqui no discurso, na atitude dele, foi importante para poder convencer a base, para poder votar aqui pela revogação desse projeto. É a oportunidade do governo agora poder realmente mostrar para a sociedade se é contra pedágio ou não. E se vier o veto, deputado Amaury, deputados da oposição e da base, é só derrubar o veto do Caiado, porque se o governo não tem interesse nenhum em pedagiar as rodovias aqui do estado de Goiás, é só sancionar a lei. Não precisa nem mandar veto para cá. O Caiado sanciona a lei, fica tudo em paz, a situação vai ficar pacificada e a população vai ficar mais tranquila, menos apreensiva a partir de agora. Mas é fato, era um projeto muito perigoso, já tem um contrato assinado do BNDES com a Goinfra, inclusive notas de empenho preparadas na Goinfra para poder pagar o BNDES quase 9 milhões de reais. Ou seja, essa casa hoje mostrou para a sociedade goiana que ela é contra pedágio nas rodovias da região metropolitana e do interior do estado de Goiás, as GOs. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao primeiro secretário. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0217, Virmondes Cruvinel, altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para o registro de voto dos senhores deputados. Faço o que você manda, viu? Ainda mais agora que você vai abrir o cabo eleitoral. Hã? Mas você já tem seu número? O que estamos votando, deputado Caio Salim, é um projeto que muda o Código Tributário do Estado de Goiás, onde permite o parcelamento do ITCD. ITCD é o tributo que se paga em heranças, que hoje é no coco. Hoje você paga à vista, então está permitindo parcelamento.
Proclamo o final da votação, 22 votos, 23 votos, agora sim, todos eles favoráveis. Está aprovado em definitivo e encaminha a Secretaria para as providências. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0190. Governadoria do Estado altera a Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. A Lei 21.064, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, que autoriza a abertura de crédito especial aos órgãos, às entidades e aos fundos que especificam. Está em discussão. Para discutir, delegado Humberto Teófilo. Presidente, todos os colegas, boa tarde. Eu venho aqui declarar meu voto contrário a esse projeto. O projeto, como eu já havia enfatizado, ele vem criar cargos na Secretaria da Economia, cargos aí de assessor especial. Cria 4 cargos de assessor com remuneração de R$ 8.000 e 1 cargo de assessor especial com remuneração de R$ 10.000, totalizando aí R$ 62.000 e R$ 752.000, respectivamente, anuais. 62.000 mensal e 752.000 anual. Ou seja, um incremento desproporcional que nós estamos vendo aqui em relação à despesa. Realmente não dá para entender o governo e a secretária de Economia que quer agora, neste momento, 5 assessores. Projeto aqui, criando 5 assessores para a secretária de Economia, que só pensa em arrecadar. Eu tenho que vir aqui dar as explicações, é sobre o reajuste de contratos que nós vamos ter com as organizações sociais de R$ 700 milhões, que está lá na lei, diretrizes orçamentárias. Ela tem que vir aqui explicar, o gasto de R$ 110 milhões que o governo tem com publicidade e propaganda. Ora, a Secretaria de Economia, o seu quadro, o custo anual que é mais de 600 milhões, apenas 2.000 servidores que tem lá, representa 90% do efetivo da Polícia Civil. 90% do efetivo da Polícia Civil, que é o dobro do efetivo da Secretaria de Economia. Olha só a desproporcionalidade. Nós estamos precisando de policial civil, de concurso. Aí vem a secretária de Economia e manda um projeto criando 5 cargos. Secretária, isso que vergonha! Isso é vergonhoso. Importante destacar outro ponto, que na Polícia Penal nós temos 4.232 servidores, e esse quadro da Polícia Penal, diminuto, que tem um gasto de 313 milhões de reais, o custo anual, ele não chega nem aos pés do efetivo lá da Secretaria da Economia. Ou seja, é 200% maior. Lá na Secretaria de Economia, repito, é 200% maior do que o quadro do efetivo da Polícia Penal. Então, eu venho aqui registrar o meu voto contrário, pedir para os colegas aqui que votem contrário à criação desses 5 cargos neste momento. Inadmissível, inadmissível. E o que mais chama a atenção é o seguinte, que nós temos hoje auditores da Receita Federal, Paulo César Martins, olha só, nós temos auditores da Receita lotados lá na vice-governadoria, nós temos auditores da Receita lotados lá na Secretaria-Geral da Governadoria, nós temos auditor da Receita lotado na Secretaria de Cultura. Ora, busque esses auditores, secretária, que são efetivos, que ganham bem, e merecidamente bem,
Coloque nas suas devidas funções. Agora vem criar 5 cargos aqui. Aí não. Aí é um tapa na cara da população, um tapa na cara dos parlamentares, e por isso que o meu voto será contrário, e reitero aqui para que todos também votem contrário a esta matéria. Obrigado, flagrante Neza. Para discutir, deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, a pior coisa que nós temos num gestor público é a incongruência e a incoerência. O governador Ronaldo Caiado entra no RRF sem precisar. Não nomeia os aprovados, prometeu para a turma da PM 2012, os policiais penais cadastro de reserva 424, diz que não tem recurso financeiro, que não poderia reduzir o ICMS do combustível, porque o Estado estava quebrado, colocou essa restrição no RRF, sentou no nosso projeto, ingressamos com a ação popular, ele botou a Procuradoria para defender. É o governo que mais arrecada, porque é o maior ICMS do Brasil, não só de combustível, mas de tudo, bares e restaurantes, por exemplo. Um governador da incoerência. Diz que está contendo gastos, mas faz festas todo dia no Palácio, regadas de vinho, comida, para pedir apoio de vereadores e de prefeito. Me manda um projeto agora aqui, criando aqui diversos cargos comissionados na Secretaria de Economia, a mesma que diz que o Estado está quebrado, para gastar aí milhões de reais por ano em cargos comissionados, observando que ela já tem mais de 1.300.000 de cargos. E para acabar de complicar a situação do Estado, desse governo mentiroso, do Hitler do Cerrado, nós observamos que eles gastam 300 milhões com publicidade enganosa. Para quê? Para dizer que o governador Ronaldo Caiado salvou o Estado das bandidagens, de corrupção, salvou o Estado de Goiás da crise econômica, e me manda aqui um projeto totalmente estapafúrdio, vexatório, absurdo, criando aqui milhões em cargo comissionado. Esse é o governador, senhores que estão nos vendo aí na TV Alego, o governador que não precisa do seu voto. O governador que fechou o comércio, botou o dedo no nariz de comerciantes, de mulheres, de pessoas que estavam querendo ali um alento no momento da pandemia, não fez qualquer tipo de ação para recuperar a economia e dar o alento para esses comerciantes. Governador que pegou o ICMS e colocou nas alturas, o governador que pegou a base de cálculo do IPVA e não quis congelar a base de cálculo, o governador que cria cargos todos os dias comissionados e tem coragem de mandar na pandemia, depois pandemia, dizer que está quebrado um projeto criando cargos. Secretária de Economia, eu não entendo a senhora. A senhora diz que não tem recurso para nomear os 424 aprovados da Polícia Penal, que estão aí lutando, sendo enganados diariamente, não tem recurso para nomear os auditores fiscais, que estão aí no cadastro de reserva. A senhora diz que o Estado está quebrado, que o Estado está isso, o Estado está aquilo, e me manda cargo comissionado para servir cafezinho para a senhora. Servir cafezinho dentro aí do seu gabinete, porque nós temos aí auditores fiscais aí, contrata aí os auditores aprovados em concurso público. A senhora, que veio aí de outros estados, não conhece a realidade do estado, pelo que eu vi, deve ter visto isso em gibi, né, a história de Goiás, porque é incongruente o que a senhora diz da realidade. Então, eu digo aos deputados que têm coerência naquilo, os mesmos que votaram ingresso no RRF, disseram que o Estado estava quebrado, que não poderia reduzir o ICMS do combustível, que o nosso projeto não poderia ser aprovado, que agora o Caiado foi obrigado, porque teve uma lei complementar que obriga ele a reduzir o ICMS, não só do combustível, mas de todos os bens essenciais, é obrigado, né? E agora ele vai fazer o discurso falando que agora pode, né? Então, deputado que votar a favor desse projeto, senhores, está votando a favor de cargos comissionados, está mentindo para a sociedade porque o Estado não está quebrado. E quem votar favorável a isso aqui está votando contra concurso público e contra a sociedade. Governador Ronaldo Caiado, governador da mentira, mas ele não precisa do seu voto. Obrigado, senhor presidente. A discussão está encerrada, está em votação. Votação para encaminhar voto, deputado Bruno Peixoto.
Senhor presidente, nobres pares, deputado Humberto Teófilo promove fake news diariamente. Deputado aprendiz, delegado Eduardo Prado também. Porque é o seguinte, ela é conhecido como sombra. Humberto Teófilo faz, Eduardo Prado copia. Deputado sombra. Aí o seguinte, é verdade. Aí o seguinte, aí o que acontece? O governador Ronaldo Caiado reduziu o ICMS dos combustíveis. Acabou o discurso da oposição. Acabou, murchou. Agora vão para a tribuna para dizer, está criando 4 cargos. Fala mal do governo, está criando 4 cargos. Deixa eu explicar. Posso desenhar também. Deputado Sombra, deixa eu desenhar. Seguinte, Humberto Teófilo está rindo aí, ó. Olha lá a cara dele, olha aí. Olha o seu companheiro rindo de você aí, ó. Que ele sabe que é verdade, olha lá a cara dele. Aí o seguinte, deixa eu explicar. Regime de recuperação fiscal. O governador pegou o Estado quebrado. Agora, o Estado está sim recuperado. Tem superávit. E esses 4 funções são específicas, repito, são específicas para análise do RRF. São específicas, é necessário, inclusive recomendação do Ministério da Economia para a criação. Ou seja, o próprio Ministério da Economia solicitou a criação dos cargos para acompanhamento. Está aqui, inclusive. Agora a oposição não quer ler o projeto, porque prefere criticar, prefere inventar história, prefere criticar o governo em vez de produzir. Vamos produzir, vamos falar a verdade, vamos parar de fake news. Está aqui o projeto. Senhor presidente, voto sim. Votação está encerrada. Peço a liberação do painel para o registro de voto dos senhores e senhoras deputados e deputadas. Abriu? Abriu o painel, senhores. Convido todo mundo que está remoto aí, que está nos gabinetes, para poder votar. Está exercendo oposição, né, Eduardo? Votou não? 10 votos sim ou não, por enquanto, totalizando 11. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, Paulo César Martins, muita coisa a gente surpreendeu nesse governo. Eu e Vossa Excelência, que já estamos aqui há muitos anos, tanta dificuldade, falta de dinheiro que nós enfrentamos, hoje é completamente diferente. Todas as secretarias de Estado hoje têm dinheiro em caixa. Essa casa nunca teve tanta facilidade com o duodécimo repassado religiosamente todos os meses para cá. As nossas emendas, que dificuldade a gente tinha para receber dinheiro de emendas anteriormente a esse governo. Hoje as emendas, é só os prefeitos, a entidade arrumar a documentação, o dinheiro cai na conta. Então o que a gente tem que surpreender é com isso, que melhorou demais. Eu estava conversando há poucos minutos aqui com o deputado Henrique Arantes, ele confirmava justamente isso. Nós que estamos aqui há tanto tempo, a gente vive hoje numa situação completamente diferente, a gente tem que cumprimentar esse governo. Cumprimentar o governador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência disse, olha, arrecadou muito, arrecadou e o dinheiro não saiu pelo ralo, não foi para o ralo. Arrecadou muito e o dinheiro está sendo muito bem empregado e investido naquilo que era necessário. Então eu quero mais uma vez cumprimentar
a secretária de Economia, os seus auxiliares, né, esse governador que mudou a história de Goiás e mudou para melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Foi citado o deputado Paulo César. Senhor presidente, olha, eu quero aqui estabelecer na fala do deputado Álvaro, que foi do governo passado, que anteriormente o governo passado, que diga de passagem, nós era aqui lagartixa do governo. Nós era lagartixa do governo. Eu não era governo, não. Mas esta casa aqui curvava pelo governo. E diga de passagem, hoje elegeu uns deputados de palavra, de duro aqui, como o deputado Lissauler. Lissauler fez uma mudança. E aí, deputado Álvaro, está na lei que se o governo não pagar as emendas, se o governo está na lei para o governo, então ele tem de pagar, é obrigação dele. Do Odécimo nós não tinha, porque nós aprovamos aqui nesta casa. Agora, dentro de um processo político, esta casa teve o seu papel importante para o desenvolvimento do processo e do projeto entre governo do Estado e Legislativo. Então essa casa mudou muito, mudou bastante, porque teve coragem de assumir uma posição, de exercer o seu papel como Legislativo. Então eu fico feliz e lamento o governo que fez aí o papel da sua posição de não assumir. Inclusive ele tem um projeto aí que até 2024 não pode contratar nenhum funcionário, principalmente comissionário, aqui no estado de Goiás, e está passando por cima da lei. Vou fazer a chamada aqui dos colegas que não votaram até então. Nós temos 20 votos, falta um para proceder com a votação. Deputado Chico KGL. Votou 22. Perfeito. Então, encerramos a votação. 20 votos favoráveis, 2 contrários. Aprovado. Encaminha a secretaria para as providências, para autógrafo, né? Vamos, isso. Processo. Pode. Esse é um bom deputado, viu? Processo em fase de primeira discussão e votação, 6538, Tiago Albernaz, altera a lei estadual 15.704, de 2006, que regulamenta o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peça a liberação do painel para registrar os votos dos parlamentares. Pediu uma questão de ordem, deputado delegado Eduardo Prado. Não, mas ele não quer mais, não. Até juntar os 21 votos, tá? 3 falaram. Presidente, eu gostaria só de dizer para o deputado Bruno Peixoto que eu tenho orgulho de ser sombra do Humberto Teófilo, as pautas que nós fazemos, por isso que coincide, são em favor da sociedade, assim como o Major Araújo, né, o projeto Combustíveis dele, nós entramos em conjunto, entre a Equação Popular. É muito melhor ser sombra de um deputado que defende a sociedade do que ser sombra de um governo mentiroso, governo bandido que tem medo de CPI. Álvaro, se eu quiser eu pego os documentos para o senhor ver ali, é muito melhor. E o Bruno tinha que ter cuidado de defender o governo, porque o governador falou para mim que não confia nele várias vezes, quando eu estava com o governador. E agora ele está com raiva do Bruno. Está com raiva do Bruno, falando mal do Bruno, que acha que o Bruno está por trás da CPI da saúde. Então o Bruno tem que ter cuidado em querer defender o governo, que não confia nem nele. Porque se eu fosse ele, entregava o cargo de líder. O governador fala para todo mundo que não confia no Bruno. Então eu prefiro ser sombra do Humberto que ser sombra do governo mentiroso, hipócrita e ordinário que é o governo Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Adailton. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitar aí aos nobres pares que votem favorável a esse projeto. Nós já discutimos na CCJ. Ele é de extrema importância para a carreira das praças da Polícia Militar, Major Araújo. Nós que somos integrantes dessa corporação, aos nobres deputados da bancada da bala,
ele vem aperfeiçoar a nossa lei de promoção de praças. Muito obrigado, deputado Humberto, deputado Eduardo Prado, deputada Adriana Costa, solicito o seu voto, que é importante para as forças de segurança do estado de Goiás. E exatamente nessas condições para a gente, deputado Chiquinho, que fez voto nesse processo, e muito importante sua participação. A partir da aprovação desse projeto, os nossos subtenentes da Polícia Militar poderão ser promovidos a segundo-tenentes sem a interferência que é meio que irreal da nossa Procuradoria-Geral do Estado, que considera ilegal essa promoção. Então nós estamos colocando no corpo da lei para não haver nem mais um tipo de discussão. E agradeço muito aos nobres pares que votaram favorável. Precisamos ainda de mais 3 votos. Solicito aos colegas que façam essa votação. Muito obrigado. Quanto esses votos não chegam, pela ordem, deputado Francisco de Oliveira. Senhor presidente, primeiro, para parabenizar o coronel Dailton por essa lei, eu tive o prazer de relatar a pedido dele, ele que é um defensor da Polícia Militar e um defensor que dá resultado. Isso é muito positivo e a gente sempre trabalhou a 4 mãos e eu sempre reconheço o trabalho que ele tem na corporação. Então, parabéns pelo seu trabalho, tantas leis, né, que beneficiou a Polícia Militar. Mas dizer aqui da minha alegria e, obviamente, de 24, 25 deputados estaduais, que é da base aliada, do nosso líder Bruno. Pelo contrário, quando o delegado fala aqui que a base não confia nele, o governador não confia nele, olha, eu queria muito ter o prestígio que o Bruno tem com o Caiado hoje. Ronaldo é meu amigo, meu parceiro, mas o governador Caiado não só confia no Bruno, como é o homem de confiança dele aqui na casa e, obviamente, do poder do estado de Goiás. Então, Bruno, meu reconhecimento, nosso respeito, e você sabe que o governador coloca tapete vermelho para você em todos os lugares. No avião, a fala sempre é elogios ao Bruno Peixoto. Obrigado. Deputado Caio Salim ainda não fez a votação. Se o senhor votar, a gente desobstrui a votação. Acho que Francisco Oliveira também não. Enquanto os dois votam, pela ordem, deputada Mauri. Senhor presidente, eu quero aqui dar os parabéns ao coronel Adailton. O coronel Adailton, que é um dos defensores da Polícia Militar nessa casa. Acredito eu que nunca a polícia conseguiu tantas conquistas em uma única gestão. E a polícia deve isso especificamente à sua defesa aqui dentro, na base do governo. Esse projeto é um projeto sonhado há muitos e muitos anos pela Polícia Militar. Dezenas e dezenas de policiais serão beneficiados merecidamente com esse projeto que chega a essa casa pelas suas mãos. Parabéns. É uma vitória da Polícia Militar. E acredito eu que ter representante com a sua postura, com a sua estirpe, que realmente traz conquistas à Polícia Militar. É dessa forma que a polícia consegue alguma coisa. É dialogando com o governo, não é xingando, falando mal e falando fake news. Parabéns pela sua conquista. Parabéns pela conquista desses policiais militares. Encerra a votação, 23 votos, todos pela aprovação. Está aprovada em primeira, encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1116, Paulo César Martins. Altera a Lei 20.290, de 20 de setembro de 2018, que institui a campanha de prevenção ao câncer de mama, denominado mundialmente de Outubro Rosa, no estado de Goiás, e dá outras providências. O processo está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Libere o painel para o registro de voto dos parlamentares. Questão de ordem, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres colegas deputados estaduais, agradecer muito aqui os deputados que votaram favorável aos projetos 6538, em primeira fase de discussão e votação. Agradecer as palavras do deputado Amauri, um parceiro de sempre aqui na defesa dos órgãos que compõem os nossos sistemas de segurança aqui em Goiás. Agradecer também a participação dos nobres deputados que estão hoje fazendo o papel aqui de oposição e que votaram favorável a esse projeto, porque são também defensores das forças de segurança. Muito obrigado a todos os nobres colegas. E dizer, senhor presidente, que nós estamos aqui sendo acompanhados via remoto, pela TV Alego, pelo YouTube, e estar aqui, defender as forças de segurança do nosso estado de Goiás, é um papel
que eu me propus desde o momento em que coloquei o meu nome como pré-candidato a deputado estadual, lá no final de 2017, depois início de 2018. E esse papel nós continuaremos fazendo aqui. Agradecer a bancada da bala desta casa, que todas as matérias que chegam voltadas à segurança pública são votadas aqui por toda a bancada da bala. Independente de qualquer situação, se somos oposição ou situação, votamos sempre favoráveis aos projetos que são inerentes às forças de segurança do nosso estado de Goiás. E, é claro, a parceria de todos os demais deputados que nos apoiam, que participam dessa votação, sempre a favor da melhor segurança pública do país, que são as forças de segurança do estado de Goiás. Campeões, nós somos campeões em segurança pública no país, devido aos homens e mulheres que labutam, que trabalham 24 horas por dia, diuturnamente, nas ruas do nosso estado, mostrando a que vieram, com efetivo reduzido, mas continuamos dando resultados extremamente positivos, já ovacionados aqui hoje nesta casa. E agradecer também a presença que estiveram até agora há pouco aqui, da turma de Showa 2022 da Polícia Militar, dos nossos policiais especializados, que acompanham de perto e devem sim acompanhar todas as votações que são inerentes aos direitos dos policiais militares nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado. A votação ainda está em curso, tem 17 votos. Deputado Amauri está no plenário, se o senhor desejar votar. Deputado Bruno Peixoto também ainda não votou, se assim o quiser fazer. Deputado Virmondes, deputado Hamilton, Lucas Calil, Eduardo Prado, estava aqui agora, acho que saiu. Está aqui? Botou? Eduardo Prado, Paulo Trabalho não está no plenário, está remoto. Presidente Lissauer, Wagner Camargo, Alisson Lima, Carlos Cabral. Deu 22 votos, vou encerrar a votação, todos eles favoráveis. Está aprovado em primeira ordem de discussão e votação, encaminha em segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4501. Delegado Eduardo Prado dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para o registro do voto. Eduardo, eu não sei se eu tô certo aqui, mas está falando açafrão. O certo é curcuma, não é? É porque cada um tem um estilo, né? Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Tudo é para pôr no frango. E o frango com isso é bom, hein? Tá em aberta a votação. Já temos 6 votos. Com o meu 7. Convido os senhores para registrar os seus votos. Mas o Bruno que é culpado, ele fica me provocando ali, eu fiquei fora do normal. Fala pro Bruno parar de fazer, tá me provocando. Eu não falei nada, porque eu gosto de vocês, eu ia falar. Não, vou parar. Você pediu, para. O Bruno que me provocou. Você pode falar, tá tudo bem, mas não pode não, eu fiquei nervoso. Deputado Tales, sua lanterna está ligada. E convido também a votação para Vossa Excelência. O senhor Bruno Chiquinho. Pois é, ele tá ruim ainda. Ele fez transplante do pulmão? Não. Alguém ainda não votou que está aqui no plenário? Doutor Antônio votou? Ainda não. Está registrando o voto. Ele já deu 21. 22 votos. Encerramos a votação. O projeto está aprovado. Encaminha em segunda ordem de discussão e votação. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1943, Max Menezes, concede título de cidadania que especifica a Paulo Gonçalves Borges Júnior. O processo está em discussão. Está encerrado, está em votação. Encerrado. Libere o painel para registrar o voto dos senhores deputados. Hein? Está aberto o microfone. Eu vi.
Já temos 17 votos registrados, senhores. Bruno ainda não registrou, Thales ainda não, Francisco de Oliveira também não. Se os 3 registrarem, fecha a votação. Cairo Salim também não registrou. 21, já deu. Encerramos a votação, 22 votos, 23 votos, todos eles para aprovação. Está aprovado a secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Aliás, de autoria 2149, 4798 e 2113. Deputado Diego Sorgato, delegado Eduardo Prado e Bruno Peixoto. Determina sanções aos estabelecimentos que adquirir, distribuir, entregar, armazenar, possuir em depósito, transportar, vender ou expuser à venda mercadoria de origem ilícita ou não comprovada. Processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço o registro de voto no painel dos senhores, pela ordem, deputado Júlio Pina. Questão de ordem, senhor presidente. Somente aqui para registrar a presença aqui do meu amigo Erlei, da cidade de Niquelândia, que faz uma visita aqui hoje a essa casa. Obrigado, Erlei. Peço que registre em ata a visita do senhor Erlei ao nosso parlamento na tarde desta terça-feira. Convido todos para fazer seus votos. O que deputado gosta de voto, né? Então vamos votar, gente. Todo mundo aqui vai querer voto esse ano, então vamos votar. Já tem 14 registrados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Álvaro. É verdade. Enquanto a gente está louco atrás de voto, aqui tem que votar, moçada. A servir de exemplo para aqueles que vão votar no dia 2 de outubro, né? Vamos votar. Mesmo porque nós temos aqui dezenas, centenas de projetos para serem votados, discutidos e votados até o final do ano. Não é mesmo, amigo Sardinha, doutor Sardinha? Ele está falando, tem mais de 1000. Temos 21 votos, encerra a votação. Todos pela aprovação. Está aprovado. Encaminhe segunda ordem de discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5980, delegado Eduardo Prado, expõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano, Capim do Brejo, no município de Serranópolis, Goiás. Processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Convido todos para votarem no painel eletrônico. Encerra a votação, 22 votos, todos pela aprovação. Está aprovado em primeira ordem, encaminhe em segunda ordem. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1148, Paulo César Martins dispõe sobre a avaliação periódica das rodovias e estradas de responsabilidade do Estado e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para o registro de voto.
Boa tarde, gente. Falta poucos minutos para terminar essa sessão. Faltou um voto, senhores. Se alguém que está aqui ainda não registrou. O meu? Nossa, eu achei que tinha votado, eu juro. Pronto. Resolveu. 21 votos, encerra a votação. 22 votos, encerra a votação. Todos pela aprovação. Está aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Somente essa pauta, senhor presidente, mesmo porque o tempo já esgotou também. Exatamente, são 17 horas. Não havendo ninguém inscrito para o grande expediente, eu encerro a presente sessão e convoco uma sessão extraordinária para hoje às 20 horas. Autor o deputado Lissor Vieira, uma sessão solene em homenagem aos colaboradores da Alego Ativa e do Certificado de Mérito Legislativo. Então, não tendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão. Boa tarde a todos.